Boa tarde, quinto ano, turma 502, como vocês estão? Espero que bem, com a graça de Deus. Hoje, terça-feira, dia 5/5/2020, a nossa matéria é Geografia e o nosso assunto é o povo brasileiro. Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas e os colonizadores portugueses e os africanos. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo da formação do povo brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010, calcula-se que a população indígena em nosso país seja de 897 mil pessoas aproximadamente. Lembra que em português nós vimos siglas? IBGE é uma sigla que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lá no livrinho de vocês, na página 292, vemos uma figura que representa a obra de arte reproduzida chamada Descoberta do Brasil. Foi feita em 1922 pelo artista Oscar Pereira da Silva. Ela retrata os indígenas observando o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, Bahia, em 1500. Agora vamos ver um pouquinho sobre os colonizadores portugueses. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Os portugueses passaram a explorar riquezas naturais aqui, como o pau-brasil e o ouro, e também a desenvolver algumas atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Sobre os africanos, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos, eles eram obrigados a trabalhar em lavouras, nos engenhos de canas-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro e pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. Eles sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Lá no livrinho de vocês, na página 293, nós temos uma figura onde representa o Pelourinho, mostrado na fotografia. Está localizado no Centro Histórico de Salvador, Bahia. Ele é formado por casarões, igrejas e monumentos construídos por africanos escravizados. Aqui ao lado
nós falamos em pau-brasil, né? Pau-brasil é uma árvore da qual se extrai a madeira e uma resina cuja cor vermelha pode ser utilizada para tingir tecidos. Vamos lá. Abra um livrinho de vocês na página 294. O nosso assunto é quilombos e quilombolas. Diz assim: os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Então, seria a moradia dos escravos e ali eles faziam, né, uma amizade, criando uma nova relação social com as outras pessoas. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e, atualmente, elas são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados quilombolas. Os quilombolas preservam parte da cultura africana como culinária, danças, músicas, religião e atividades econômicas, como a agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Aí lá embaixo vocês veem uma figura que diz assim, ó, tá mostrando como é a comunidade quilombola de Calunga, em Vão do Moleque, em Cavalcante, Goiás. A Fundação Cultural Palmares é uma instituição pública responsável por reconhecer e preservar a arte e a cultura afro-brasileira. Na página 295, vamos falar de outros povos imigrantes. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Esses povos vieram para o Brasil principalmente entre os anos de 1870 e 1950. O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Ok? Vamos lá. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes, vindo de várias partes do mundo, porém, em menor número, como os haitianos, os coreanos, os bolivianos e os venezuelanos. Os diferentes povos que participaram da formação do povo brasileiro contribuíram com a riqueza e a diversidade da nossa cultura. Deles, nós herdamos hábitos e tradições que se tornaram aspectos marcantes da cultura brasileira. Aí vamos citar alguns. Dos indígenas, nós herdamos o hábito de consumir alimentos à base de mandioca. Dos africanos, nós herdamos o uso de algumas palavras como banana, fubá, samba. Dos portugueses, nós herdamos a língua portuguesa falada em todo o país. Então, é importante valorizar essa diversidade.
essas diferenças, ok? Eu vou deixar para casa as páginas 296 a 298, ok? Na próxima aula faremos a correção. Um abraço, tá bem carinhoso e até a nossa próxima aula.